Você já sentiu que o seu dia precisava ter mais de 24 horas? Como se fosse impossível dar conta de tudo? Estudar, trabalhar, cuidar da sua saúde e ainda ter tempo para você? Eu sei bem como é essa sensação. E já que março é o mês do equilíbrio, eu resolvi trazer as melhores estratégias para você conseguir organizar a sua rotina de um jeito sustentável. Nesse vídeo você vai aprender como administrar o seu tempo sem surtar, como estudar de forma mais eficiente e economizar tempo, como manter o trabalho sob controle sem se sobrecarregar e pequenos hábitos de autocuidado que fazem diferença no seu dia a dia, porque essas dicas vão transformar a sua rotina. Vamos juntas? A primeira coisa que eu preciso te falar é que organizar o tempo não significa se encher de tarefas até ficar exausta. O objetivo aqui é ter equilíbrio e produtividade sem se sobrecarregar. Aqui vão 3 técnicas que eu uso e que realmente funcionam. O primeiro método é o 1-3-5. Ele te ajuda a organizar prioridades diárias sem exagero. Funciona assim: escolha uma tarefa grande para o dia, como exemplo, estudar para uma prova difícil, 3 tarefas médias, como revisar anotações, entregar um trabalho e responder e-mails do trabalho, e 5 tarefas pequenas, como arrumar a mochila, enviar mensagem para alguém e preparar a roupa do dia seguinte. Dessa forma, você mantém o foco sem se perder no excesso de tarefas. O segundo método é usar o Google Calendar ou o Notion para planejar a sua semana. No Google Calendar, você pode dividir o seu dia em blocos de tempo, ou seja, de manhã, das 7 às 9, uma rotina matinal e tempo pessoal, com café da manhã, banho, skincare e alongamento. Das 9 ao meio-dia, trabalho ou estudos, um bloco focado. Meio-dia a 1, almoço e tempo livre. Das 1 às 3, segunda parte dos estudos ou trabalho. Das 3 às 3h30, pausa para um lanche ou descanso. Das 3h30 às 6, última parte do dia produtivo, então ajustes, revisões e últimas demandas. Das 6 às 7, autocuidado e relaxamento, exercício, banho, skincare. Das 7 às 8, lazer ou socialização, pode ser conversar com amigos, assistir uma série ou praticar um hobby. Das 8 às 10, um tempo de estudo extra, se precisar, e se não tiver nenhuma urgência, usa esse tempo para revisar os conteúdos ou fazer alguma coisa que queira. E das 10 às 11, a rotina noturna e preparação para dormir. Mas se você prefere uma coisa mais visual e personalizável, o Notion pode ser o seu melhor amigo. Você pode criar um planner semanal. Exemplo, finalizar um projeto, estudar 3 capítulos de um livro ou praticar inglês. Tarefas diárias. Liste as atividades por dia, separando as mais importantes primeiro. Blocos de tempo. Use cores diferentes para cada tipo de atividade, como roxo para estudos, azul para trabalho e verde para lazer. E área de revisão. No final do dia, anote como foi a sua produtividade e o que pode melhorar. E no Notion, você pode criar uma tabela com dias ideais e dias reais, comparando o que planejou e o que realmente conseguiu fazer. Isso te ajuda a entender onde ajustar a sua rotina sem criar uma pressão desnecessária. E a terceira técnica é não cair em armadilhas da produtividade tóxica. Ter equilíbrio significa entender que não dá para produzir o tempo todo. Ter momentos de descanso te faz mais produtiva a longo prazo. Não se cobre por não ser 100% eficiente todos os dias. É normal ter dias mais leves. E a regra de ouro: sempre inclua pausas ativas. Um dos maiores erros ao planejar um dia produtivo é querer encher o cronograma de tarefas, sem deixar tempo para pausas. Isso só aumenta o cansaço e faz a produtividade despencar. Alguns exemplos de pausas estratégicas. A cada 1h30 de foco, faça um intervalo de 10 a 15 minutos. No meio do dia, tenha um tempo de pelo menos 30 minutos para desconectar. No final do dia, reserve pelo menos 1 hora para lazer ou autocuidado. Se você sente que passa horas estudando e não rende nada, calma que eu vou te ensinar como estudar menos tempo, mas com mais eficiência. Aqui estão 3 técnicas que mudam o jogo. A primeira técnica é o blurting. Essa técnica te ajuda a absorver melhor o conteúdo ao invés de só reler várias vezes.
Pegue um papel em branco e escreva tudo o que lembrar sobre o que acabou de estudar, sem olhar o material. Depois, compare com suas anotações e veja o que esqueceu. Isso força seu cérebro a recuperar a informação e fortalece a memória. A segunda técnica são revisões estratégicas. Não espere acumular a matéria para revisar. Faça pequenas revisões semanais para evitar aquele desespero antes da prova. Um bom método é o sistema de revisão espaçada, onde você revisa no dia seguinte, uma semana depois e um mês depois para fixar o conteúdo. 3 aplicativos que vão facilitar a sua vida são o Notion, para organizar conteúdos e resumos digitais, o Forest, que é um timer que te ajuda a focar enquanto planta árvores virtuais, e o Anki, para revisar flashcards de forma eficiente. E se você quer saber mais aprofundadamente sobre como ter melhores notas e ser a melhor aluna da sala, não deixe de conferir o nosso vídeo sobre isso. O link tá no card. Agora, se você trabalha e estuda ao mesmo tempo, sabe que às vezes parece simplesmente impossível dar conta de tudo. Mas calma, tem solução. Faça pequenas pausas durante o trabalho. A cada 1 hora, levante, alongue, tome água, olhe pela janela por 2 minutos. Pequenos intervalos ajudam a evitar a fadiga mental. Priorize as tarefas mais difíceis no começo do dia. Seu cérebro funciona melhor nas primeiras horas. Estabeleça limites para o trabalho não invadir seu espaço pessoal. Se o seu expediente acaba às 6 horas, desconecte e evite responder mensagens do trabalho fora do horário. Muita gente pensa que autocuidado é sobre gastar tempo com skincare e spa, mas na verdade é sobre manter sua mente e corpo saudáveis. Pequenos hábitos de autocuidado que cabem na rotina. Transforme seu banho em um momento relaxante. Use um sabonete cheiroso e aproveite para desconectar do estresse do dia. Durma pelo menos 7 horas por noite. Privação de sono destrói sua produtividade e bem-estar. Beba água e se alimente bem. Parece óbvio, mas muita gente esquece de se hidratar e comer de forma equilibrada. Uma boa noite de sono começa antes de você deitar na cama. Aqui estão algumas dicas para finalizar seu dia de um jeito equilibrado. Revise rapidamente seu dia. Veja o que você conseguiu cumprir e o que precisa melhorar. Planeje o dia seguinte. Escreva as 3 principais tarefas do próximo dia. Evite telas antes de dormir. Prefira ler um livro ou ouvir um podcast relaxante. E se você ainda não sabe montar a sua rotina, não se preocupa. Eu fiz um vídeo completinho ensinando passo a passo de como montar uma rotina perfeita e produtiva. O link tá no card. E se você precisa de uma ajuda especial para montar sua rotina, não se preocupa. No Sem Segredos, o nosso suporte especializado te ajuda a montar passo a passo uma rotina perfeita para você. O link tá na descrição. Agora me conta, qual dessas áreas você tem mais dificuldade de equilibrar? Trabalho, estudos ou autocuidado? Deixe aqui nos comentários que eu vou te responder.